Olá, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez no encontro para bater um papo. Eu marquei aqui alguns temas que eu quero trazer para vocês durante a semana. Não seria exatamente live, é um bate-papo mesmo, alguns assuntos que chegam para mim, né, através dos meus grupos de alunos. Eu tenho mais ou menos 30 grupos de alunos no WhatsApp. E sempre vem algumas questões que eu achei interessante começar a trazer essas questões para a gente aqui discutir, porque são assuntos interessantes que diz respeito a todos, né? Que seria para todos, né? Ouvir, seriam respostas assim que ajudaria muitas pessoas. Então eu selecionei 3 temas para essa semana. Vou trazer um hoje, outro na quinta e outro na sexta. Tá? Eu acho que é isso. Hoje é terça, né? Para que a gente possa aí bater papo. Então, se tiver algum assunto aí que você queira ouvir aqui, algum tema que você queira sugerir, a gente aceita para as próximas bate-papos. Tanto que eu não coloquei horário, né? Se é live, eu coloco lá, live, tal, horário, tal. Eu não coloquei horário, eu só coloquei os temas, porque é na hora que dá. E tá numa correria, né? A nossa promoção do Black Friday continua até o final do mês. Hoje é dia 21, então nós temos aí mais 9 dias de promoção. Então, se você ainda não agendou seu atendimento, agende. Amanhã, por exemplo, eu não tenho horário. Quinta, eu ainda tenho um horário. Sexta, acho que mais 1 ou 2 horários. Então, aproveite para aproveitar esse valor muito acessível que está nesse mês de novembro, né? E antes da gente começar o nosso bate-papo, que hoje é sobre raiva, né? O tema que eu escolhi é Tenho Raiva. E nós vamos abordar esse assunto de várias maneiras. Eu quero deixar alguns recados aqui para vocês, né? A mesa radiônica coletiva, que vai acontecer sexta-feira agora, está com as vagas quase esgotadas. O que nós vamos abordar nessa mesa, que é de extrema importância, é limpeza energética. Por quê? Porque eu tenho visto as pessoas muito num estado de dormência, tá? Eu ia falar hipnose, mas acho que não é nem hipnose, é dormência. As pessoas estão meio que adormecidas e estão numa vibração muito baixa de desânimo mesmo, tá? Então, diante disso, eu falei assim, eu preciso fazer uma mesa coletiva de limpeza energética, porque a mesa de limpeza energética, ela é, na hora, a energia da pessoa sai de 0 para 100 é imediato. Só que a limpeza energética, ela é uma remoção de energias negativas de todo tipo, tá? Desde pensamentos, inveja, sentimentos, etc e tal, mas a gente precisa trazer alguma informação, tirando a energia negativa, trazer uma informação positiva. E aí me veio a questão do Ganesha. Por que Ganesha? Nós estamos no final do ano, muitas pessoas falando sobre suas dificuldades financeiras, preocupações com relação ao mês de dezembro, férias não, Natal, Ano Novo, etc, né? E eu falei assim, Ganesha, ele remove os obstáculos, mas muitas vezes os nossos obstáculos mentais, né? E ele traz uma rapidez na solução de problemas, uma rapidez para atender os nossos pedidos. Tanto que nessa mesa, eu nunca faço isso, eu pedi para que as pessoas fizessem um pedido. E como seria esse pedido? Sei lá, algum dinheiro que você tenha para receber, alguma venda que você precisa fazer, precisa vender o carro, precisa vender a casa, ou vendeu alguma coisa e não recebeu, ou os clientes que não estão vindo. O pedido é nessa faixa, tá? É pedidos financeiros. Tanto que algumas pessoas falaram para mim, eu falei assim, não, essa mesa é uma limpeza energética para remover todo esse desânimo, toda essa energia de, nossa, tá difícil, que eu tô sentindo das pessoas que eu converso, e para trazer uma prosperidade rápida, para trazer uma resposta rápida para questões financeiras, tá? Saúde e etc. A gente pode fazer mais para frente, mas neste momento é o que foi passado pelos mentores do meu trabalho e que foi tido como algo muito rápido que precisa ser feito. Então, nós temos ainda algumas poucas vagas, e se você ainda não se decidiu, entenda que nós estamos passando por um momento energeticamente muito pesado. E essas limpezas energéticas com a mesa radiônica, elas são automáticas, tá? Como eu falei, você vai de 0 a 100 em questão de segundos. E é muito importante
E quando a gente faz uma coletiva, ela sai bem mais em conta. Então aproveite essa oportunidade que a espiritualidade está te dando, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre raiva, né? Então eu coloquei lá 3 perguntinhas, foi 3 ou 4 perguntinhas lá no Instagram, né? Sobre o que te tira do sério, qual o gatilho que te faz ativar uma raiva muito grande. E as pessoas responderam lá que nossa, gente, esqueci. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Mas não é fila. Não vou conseguir. Não é fila. Fila deu 0 votos. Aí ficou entre pessoas que faltam com respeito, né? E pessoas, falta de respeito das pessoas e trânsito. Acho que foi isso os que mais tiveram votação, não lembro agora, tá? E eu não consigo ver aqui, porque nós estamos numa live no Instagram, né? Mas nós vamos trazer um olhar para a raiva, né? Que a raiva ela pode ser benéfica, né? Então, quando a gente fala em raiva, a gente primeiro tem que entender que a raiva é uma emoção humana, normal, e que todos nós temos, todos nós experimentamos em algum momento. Até mesmo aquela pessoa que se acha muito boazinha, eu sou muito calma, muito tranquila, em algum momento ela vai deixar emergir esta raiva, né? Esse sentimento, essa emoção. E ela é uma resposta natural a algumas situações que a gente vive no nosso dia a dia, né? Não tem como por exemplo, eu citei situações normais, como trânsito, né? Como filas imensas às vezes. Eu não tenho raiva de fila, eu tenho raiva de quem corta fila, isso me dá raiva. Tem muita gente sem noção que corta fila e isso é algo assim que me tira do sério. Mas a fila em si não me dá raiva. A fila às vezes é necessário, né, para certa organização, mas tem aquelas pessoas sempre que se acham, né, espertinhos e vão lá disfarçadamente, corta a fila, isso me dá muita raiva. E outras coisas lá que eu coloquei lá que agora eu não lembro. Então a raiva é uma emoção, tá? Todos nós temos, não importa, até mesmo uma criança, animais, todos em algum momento deixam essa emoção vir à tona. Não importa tão zen que você seja, mesmo que você medite 24 horas por dia, algum momento essa raiva vai vir à tona e você precisa entender a origem dela. Então a raiva, ela começa através do nosso plexo solar, esse chakra, tá? Que é o nosso chakra ligado às emoções. Então ele está associado a emoções como raiva, frustração, a vontades, né? E o bloqueio ou desequilíbrio nesse chakra pode manifestar muitos problemas, inclusive emoções intensas. E hoje nós não vamos falar sobre os chakras e as emoções ligadas aos chakras. Nós vamos falar necessariamente a raiva, a emoção da raiva. E outro órgão que está ligado à raiva é o fígado, tá? Que ele é o fígado é o órgão que em desequilíbrio pode resultar em irritabilidade. Irritabilidade, raiva excessiva e dificuldade de lidar com o estresse. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho problemas, chakra plexo solar bloqueado, totalmente... Gente, é incrível. Essa questão dos chakras, quando a gente começa a entender, e eu percebi isso essa semana, eu estava fazendo um alinhamento de chakras, porque chakras, ele é energia, são vórtices de energia que nós temos ao longo do nosso corpo. Ao todo nós temos mais de 1000 chakras, mas os 7 principais ficam ao longo da coluna. E eles estão relacionados a várias áreas da nossa vida. Então eu consigo, né, por conta de eu ser uma mestre em Reiki, equilibrar os meus chakras. E eu estava fazendo uma aplicação de Reiki para equilibrar os meus chakras e eu percebi o meu chakra básico extremamente parado, extremamente bloqueado. Mas ele estava tão bloqueado que parecia estar congelado. Sinceramente, eu acho que eu nunca vi ele tão bloqueado assim. Pelo menos há uns 2 anos para cá eu não vi ele tão bloqueado. E eu parei ali, né, fazendo a minha aplicação. Quando eu cheguei nesse chakra, eu falei, cara, eu preciso andar mais descalço, eu preciso andar mais na rua, pisar mais em grama, ter mais contato com a natureza. Acho que eu tô muito assim, trabalhando muito sentado, o tempo todo sentada, e isso faz com que esse chakra pare. Só que é intenso isso, é muito forte. E aí, quando nós temos o plexo solar, que fica aqui na região do estômago, a nossa tendência a se irritar com mais facilidade, a nossa tendência a expressar a raiva com mais facilidade é muito grande.
Então, quando eu tenho esses chakras totalmente equilibrados, as minhas emoções elas estão mais controladas, entendeu? E não quer dizer que eu não vou passar por momentos de raiva, mas pode-se dizer que eu não... sabe que tem aquele ditado que diz assim, a pessoa parece que é um pavio pronto para estourar, uma coisa assim, né? Um ditado assim. Então, a pessoa que está com os chakras em desequilíbrio, ela é essa pessoa, parece que é uma panela de pressão pronta para estourar, né? Um pavio aceso, sei lá, tem uns ditados que falam essas coisas. Então, os nossos chakras, dependendo da situação deles, ajuda muito a essa emoção estar sempre à flor da pele, certo? Além disso, nós temos também alguns hormônios, né? Que são os hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol, que preparam o nosso corpo para reagir. Então, essas reações são adaptativas, mas o desafio é quando a raiva é desencadeada em situações que não representam uma ameaça real. Então, é tipo assim, é aquilo que eu falei. Quando eu estou em equilíbrio, quando eu estou em harmonia, quando eu tenho o meu momento de me conectar com a minha serenidade, com a minha paz, que a serenidade também é uma emoção, a paz também é uma emoção. Então, as chances de eu ter um ataque de raiva é menor. E quando eu estou totalmente em desequilíbrio, então qualquer coisinha pode atiçar, pode ser um gatilho para que isso venha com tudo. E dependendo de como vem, pode ser muito prejudicial. Então vamos lá. A raiva como sinal de necessidades não atendidas. Algumas necessidades também argumentam que a raiva pode ser vista como sinal de algo não atendido. Quando nós nos sentimos desrespeitados, ignorados ou injustiçados, a raiva pode surgir como uma forma de expressar essas emoções. A raiva pode estar ligada a gatilhos internos, tá? Que têm suas raízes e experiências da nossa infância. Então, muitos estudos e teorias psicológicas afirmam que experiências vivenciadas durante a infância pode moldar profundamente a forma como lidamos com as nossas emoções, incluindo a raiva. E aí nós podemos até citar alguns traumas aqui, por exemplo, traumas e experiências negativas que eu vivi na infância, tá? Comportamentos que os adultos tinham perto de mim que me deixavam irritada, as minhas necessidades não atendidas, alguns vínculos afetivos como abandono, também tudo isso vai trabalhando essa emoção dentro de nós. Eu conheço crianças extremamente raivosas, gente, é algo assim muito... Quando passamos por momentos de injustiça, tá? Então tudo isso são traumas que a gente sofre na infância e que ele vai como se estivesse alimentando essa raiva contida, né? Então nós temos vários tipos de raiva. A raiva represa, né? Que é onde a pessoa reprime a sua raiva. Então ela fica ali, e eu conheço muita gente assim, tudo que acontece ela vai pondo para dentro. Essa é muito perigosa, porque quando vem para fora, né? Parece que explode mesmo. É aquela pessoa que ela vai aguentando, parece que até encher. Aí a hora que enche, não é bom. Nós temos a raiva explosiva, né? Que é aquela pessoa que já falou, levou, já é ali ligada 24 horas ali no 220, pavio curto mesmo. Nós temos a raiva crônica, que é caracterizada por um estado de persistência, irritabilidade e ressentimento, quer dizer, ela tá ali o tempo todo, ela vive naquele sentimento de raiva 24 horas, parece que ela tá de mal com o mundo, com a vida, com tudo e todos. Nós temos a raiva passiva, que ela é uma raiva indireta, muitas vezes ela vem de comportamentos, né, como silêncio, sarcasmo, aquela pessoa que joga aquelas indiretas, muitas vezes ela está expressando a raiva dela através de palavras. Nós temos a raiva racionalizada, né, que tem aquela pessoa que justifica a raiva, ela vai lá, faz o momento, mas ela justifica. Nós temos a raiva súbita, né, que é aquela emoção de última hora que acontece, e a raiva enraivecida, que é uma raiva que está associada a uma intensidade extrema, onde a pessoa pode perder o controle, tornando-se violenta. Todos esses tipos de raiva, elas precisam ser entendidas. Então, qual a origem da minha raiva? Qual o tipo de raiva? Quais os gatilhos que despertam raiva em mim?
Como que eu ajo diante de um momento assim que desperte essa raiva intensa? Quais as atitudes que eu tenho? Então, o primeiro passo para a gente trabalhar, lidar com isso é autoconhecimento, tá? Entender, reconhecer os gatilhos emocionais que despertam essa raiva em mim. Eu posso dizer que alguns anos atrás, vamos dizer 10 anos atrás, eu era uma pessoa que eu tinha esses momentos de raiva, né? Que eu conseguia, algumas situações, assim, quase que todos os dias, algumas situações me tiravam do sério e faziam com que eu tivesse esses momentos de raiva. Hoje, muito menos. Por exemplo, filas, como eu falei, né? Quando cortam filas, pessoas, porque tem muita gente folgada mesmo, que se acha, sei lá, rainha da cocada preta, alecrim dourado, e vai lá, corta a fila. Isso me deixa muito com raiva mesmo. Injustiça, isso, nossa, me tira do sério. Trânsito, tem muita gente folgada também no trânsito, gente, vocês não têm noção como tem gente folgada no trânsito. Mas são situações, né? Então não é uma coisa que acontece todo dia, não é uma coisa que eu posso passar por isso a todo instante. Então são situações que hoje eu consigo identificar, certo? E aí eu consigo olhar para aquela situação, né, pacientemente, e decidir se vale a pena eu brigar, eu discutir com alguém por conta de uma situação dessas que aconteceu. E aí, o que é interessante a gente entender? Que a raiva, ela tem o seu lado positivo, tá? Porque a raiva, ela pode ser um ponto de transformação. Ela pode ser usada como uma força para mudanças dentro de mim. Então, a raiva, quando ela é vista de uma forma positiva, você pode utilizar isso, ela serve como combustível para você transformar a sua vida. E eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, muitas vezes, mudanças muito grandes, elas vêm precedidas de situações, né, de estresse muito grande. E quando a gente fala estresse, a gente pode estar falando da raiva também. Então acontece um momento lá de injustiça, talvez, sei lá, vou dar um exemplo bobo aqui, que você seja humilhado por alguma situação, sei lá, humilhada em público por alguma situação, e isso gera dentro de você uma raiva tão grande que você vira para você e fala assim: a partir de hoje eu vou mudar. E você usa aquela situação que aconteceu, tá, como impulso para a mudança que você precisa fazer na sua vida. Vou dar um exemplo bem bobo aqui. Vamos supor que você é uma pessoa está muito acima do peso, está muito gorda, e você sabe que você precisa emagrecer, até por questões de saúde, mas você não consegue, você não tem força, você não tem ânimo para emagrecer, você começa, desiste, e etc e tal. E aí acontece uma situação, sei lá, vamos supor, você está num lugar público, você senta numa cadeira lá, a cadeira quebra, e você cai no chão, e as pessoas à sua volta dão risada, e aquilo gera em você uma raiva muito grande, e você vira e fala assim: nunca mais as pessoas vão me humilhar como me humilhar agora. A partir de hoje, eu pego essa situação e vai ser a minha força para eu emagrecer. Então, foi uma raiva positiva. Foi uma raiva que veio de um momento, de uma situação, que você poderia simplesmente ter xingado todo mundo ali, brigado com todo mundo, saído de lá e por questão da raiva, comido mais ainda, né? Porque a raiva, ela pode ser positiva, mas ela também pode ser negativa. Numa situação como essa, a pessoa pode pegar toda a raiva e usar como combustível para mudar a vida dela, ou ela pode pegar toda a raiva e usar como combustível para se afundar mais ainda, entendeu? Então, a maneira como você vai usar essa raiva, a maneira como você vai agir diante das situações da sua vida, é que vai te trazer ou benefícios ou não, entendeu? Então, aí entra a questão do autoconhecimento. Tá? Você se conhece o suficiente para você saber se a sua raiva ela é uma raiva positiva ou uma raiva negativa. Se a sua raiva ela pode ser usada como um potencial para você transformar alguma coisa na sua vida, uma força para você transformar alguma coisa na sua vida. Eu dei esse exemplo do peso, mas a gente pode citar vários exemplos aí que você pode usar essa raiva de uma forma positiva para alcançar algum objetivo, como um impulso para transformar a sua vida. Então, isso entra a questão que eu falei lá no início da mesa radiônica. Por que em alguns momentos a gente parece que a gente está vivendo no modo automático,
Parece que a gente está vivendo meio que adormecida ou hipnotizada, tá? Porque às vezes a gente se deixa levar por situações que estão acontecendo à nossa volta, por muitas notícias negativas, principalmente notícias que vêm de jornais, de televisão, e aquilo vai dando um desânimo, vai fazendo com que a gente perca a força para viver. E o perder a força é perigoso. Por quê? Porque quando você está no ápice da sua vida, da sua força para viver, vai acontecer situações em que essa raiva vai vir e vem com esse impulso de mudança. Quando você está nesse modo automático, né? Eu até costumo falar isso muito para os meus alunos, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você está pouco ligando para qualquer coisa. Então vamos supor que você está nessa situação de parece que adormecida, e acontece uma situação como essa, você cai da cadeira, todo mundo dá risada na sua cara, e você simplesmente olha para toda aquela situação e fala assim, tanto faz, e vira as costas e continua seguindo a sua vida. Essa pessoa, normalmente, ela perdeu a vontade de viver. Então ela não tem nem raiva mais, ela matou essa raiva dentro dela. Então quando a gente faz uma mesa, gente, e isso eu falo porque, olha, a mesa radiônica é uma ferramenta muito poderosa mesmo. E é uma ferramenta que eu gosto muito, e é a ferramenta, né, do futuro, porque agora a partir de 2024, mesas radiônicas vão estar cada vez mais intensas, exatamente pela rapidez com que ela traz uma resposta. É como se você estivesse nesse modo desânimo e ligasse você na tomada e você, opa, agora eu estou aqui no controle da minha vida, entendeu? Agora eu estou fazendo as escolhas certas para minha vida. Então acontece um negócio desse, você não, aqui ninguém mais me humilha. Ninguém mais me humilha. Eu vou pegar toda essa raiva que está dentro de mim, vou usar como combustível para eu ir para uma academia, para eu não desistir, não desanimar de emagrecer e ter uma vida mais saudável. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer pra gente, né? Não pelos outros. Então, a questão do exemplo que eu dei seria interessante para a pessoa ter uma vida mais saudável, não para que os outros não a humilhassem mais. Então, a raiva é isso. A raiva é uma emoção importante até para ver se você está ativa, se você está viva, ou se você está vivendo a sua vida nesse modo automático do deixa a vida me levar. Então, quando a gente olha para a raiva do lado positivo, como um combustível para a transformação, é muito importante você ter raiva. É muito importante você se indignar diante de situações que não te deixam feliz, mas use essa raiva como um combustível positivo, não para você machucar alguém, não para você magoar alguém, não para você ser ofensivo com pessoas, mas para você mudar a sua vida, mudar aquilo que dentro de você precisa ser mudado. Então a raiva como combustível para a mudança, ela é maravilhosa. Por quê? Porque às vezes é uma situação dessa, onde eu ativo uma raiva muito grande, que pode ser o grande ponto de virada para que a minha vida mude, do 0 para 100. Então, é essa consciência que eu queria trazer para vocês, porque uma pessoa, um atendimento que eu fiz essa semana me falou, eu tenho muita raiva, e eu não sei como lidar com isso. Só que no caso dessa pessoa que eu atendi, era uma raiva contida, era uma raiva que ela ficava guardando para cima dela, mas sem reação. Então ela não conseguia reagir nem de forma positiva, nem de forma negativa. E quando eu pego a raiva, situações que geram raiva em mim, e vou guardando dentro de mim, isso vai me adoecendo por dentro. Isso vai me matando por dentro. Então eu vou desenvolver doenças que, quando essas doenças virem, provavelmente já vem de forma muito agressiva. Então foi o que eu falei para essa pessoa. Primeiro, você tem que entender o que ativa em você. Qual gatilho que existe aí dentro de você que ativa essa raiva. Porque nós temos que ir lá na infância trabalhar esse gatilho, trabalhar esse trauma que faz com que você sinta essa raiva. Agora, o mais importante é não guardar para você. O mais importante é você usar isso como combustível para mudar a sua vida. Ou começar a colocar para fora o que você pensa com relação ao que as pessoas fazem com você. Porque quanto mais você guarda, você não está sendo bonzinho. Você não está sendo bonzinho. Porque eu não posso responder, porque vem de uma família evangélica, né? Então,
A Bíblia diz que a gente não pode responder. Não, entendeu? A Bíblia diz. Então, tudo que você vai guardando para dentro de você, ela tá te matando suas emoções, seus sentimentos, entendeu? Consumindo a sua saúde, gerando uma gastrite. Essa pessoa já está com gastrite, gerando diabetes, gerando um monte de doenças. Que quando você despertar para essas doenças, talvez sejam tantas que não tem mais solução. Então, não é assim que a gente trabalha a raiva, não é guardando ou ignorando. A gente precisa primeiro entender os gatilhos desta raiva, trabalhar essa energia e, de forma positiva, usar como combustível para mudar a nossa vida, certo? Então, meus amores, é isso, essa reflexão que eu queria trazer para vocês, né? Não é nenhuma live, é uma reflexão, para que vocês pensem sobre esse tema que eu trouxe hoje, né? Tenho raiva, né? E como que você trabalha essa raiva dentro de você. E eu vou trazer mais 2 temas também essa semana, pra gente conversar, bater um papo. E caso você queira mais assuntos, vai colocando ali no direct, vai mandando, que eu sempre acolho as sugestões de vocês, é sempre muito legal. Muitas vezes eu interajo bastante com os meus grupos de alunos, né? Então, muitas vezes, quando eu não estou trazendo questões aqui para vocês, é porque eu estou levando para eles lá. Então, aqui na bio, aqui também tem um link de terapias, grupo de terapias gratuito. Entra nesse grupo, tá? Que aí você vai ficar bastante informado sobre tudo que está acontecendo, que ali eu interajo bastante, mas fora ele eu tenho mais, acho que quase 30 grupos, e eu estou sempre interagindo com eles, tá bom? Para a mesa radiônica ainda tem algumas vagas, aproveite essa oportunidade, é apenas R$52, não vai fazer falta para você, porque nós vamos trabalhar exatamente essa energia de prosperidade, essa energia de mudança, essa energia de limpeza, de despertar, sair desse modo de hipnose, de desânimo, sair desse modo de dormência e acordar para a vida, para decisões, atitudes e tudo que a gente pode fazer para transformar a nossa vida, tá bom? Beijo e até quinta-feira no nosso próximo encontro.